Olá, estamos de volta com mais um Jornal da TVI. Tudo o que acontece na nossa cidade e região, você vê aqui no Canal 21 e no nosso site tvi21.com. E para começar o jornal de hoje, a nossa equipe esteve no bairro Frigorífico para ver como anda a famosa ponte que liga aeroporto e frigorífico. Ainda sem previsão de término, a obra da ponte que liga os bairros Frigorífico e Aeroporto continua parada. Aguardada com ansiedade, sobretudo pelos moradores do frigorífico, que ficam isolados em épocas de cheias, a obra irá amenizar boa parte dos transtornos e facilitar o ir e vir das pessoas. O que se sabe é que já vem sendo trabalhada a destinação de novas verbas para esse fim. Enquanto isso, os moradores das ruas próximas ficam na expectativa. Eles sabem que, com a conclusão das obras, aumentam as possibilidades de melhorias, como asfaltamento, calçamento e saneamento básico. Isso significa mais conforto e qualidade de vida para todos. Moradores da área argumentaram que técnicos da prefeitura estiveram recentemente no local e disseram que tudo está sendo feito para acelerar os trabalhos da obra. Tomara que isso aconteça. Diretamente da redação, a nossa parceira do Encontro Marcado, Rosângela de Souza, que vai falar um pouquinho mais do que ela viu lá. Fala pra gente, Rosângela, você que pôde lá dar esse giro pelo bairro Frigorífico, tanto no lado do frigorífico quanto o lado do aeroporto, o que mais que você pôde observar, além dessas que a gente já viu aqui? Pois é, o que a gente pôde ver é que realmente as obras estão paradas já há um bom tempo, né? Há alguns anos. Ela chegou a um ponto que a gente considera que é um ponto fácil de conclusão, a obra está praticamente pronta, os piores pedaços da construção já foram concluídos, é só o acabamento mesmo, mas houve essa parada aí e a gente viu que a população está ansiosa, a gente rodou algumas áreas, algumas ruas, conversou com alguns moradores que não quiseram gravar a matéria, mas que estão na expectativa. Como toda obra, as pessoas estão sempre aguardando o término, porque com a conclusão da ponte, como nós pudemos falar anteriormente, outras melhorias chegarão ao bairro. E a principal que eu considero é essa facilidade de locomoção que as pessoas vão poder ter. Diminuição de percurso do bairro até o centro da cidade. Também nos períodos onde o rio Muriaé sai da sua bacia, né? Sai da sua caixa e transborda. E aí as pessoas terão essa maior mobilidade para poder buscar o socorro, para poder buscar um abrigo, enfim, para ter melhores condições de ir e vir. A ponte concluída, com certeza, trará muitos benefícios, não só para a população do frigorífico, como também para o aeroporto, principalmente na questão da comunicação entre esses dois bairros. Agora eu vou pedir à produção para voltar uma foto aí da onde a ponte realmente parou. O que dá para ver aí, Rosângela, é que ele parou justamente ali na proximidade da primeira casa. Será que foi esse o motivo dessa parada aí? Não, porque quando a obra foi iniciada, a casa já estava no lugar e a obra foi projetada com certeza. O que se ouviu falar na ocasião é que os recursos haviam acabado. Então, se os recursos não existem mais, não há como dar sequência na obra. O que aconteceu foi isso. Agora, segundo alguns moradores, e a gente viu aí na matéria, é que principalmente nessa casa aí que a gente está mostrando agora, você vê que a casa parece que não tem ninguém, os vidros estão quebrados, parece que está abandonado, pelo menos essa primeira casa aí, onde foi a ilustração mais forte, que condiz com o resto dos moradores, né? Se ela vai ser demolida ou não, se ela atrapalha ou não a continuidade da obra, não foi colocado nem pela população, nem com as notícias que a gente acompanhou no período em que essa obra foi interrompida. O que se colocou é que terminaram os recursos, acabou-se os recursos, então era necessário um novo planejamento para que outras verbas pudessem ser aplicadas aí. E pelo que me consta, e a gente pode... Já praticamente nos 38 do segundo tempo, porque nos 40, porque atravessar o rio todinho, vindo lá do outro lado, você vê que nessa imagem que a gente tem do lado do aeroporto aí também, já tudo praticamente
pronto, só tirar a cerca e fazer a descida, né? Eles estão falando que é realmente o que eles chamam de parapeito, não sei, né? Descida e subida da ponte, alguma coisa assim. Pelo que se investiu na obra e pelo tanto que falta, eu acho que é infinitamente menor a quantia que se irá gastar aí. Então, a gente, na ocasião, ouviu a população do bairro, outros colegas de imprensa também noticiaram isso. A questão é falta de recursos. Uns até argumentam a questão política, muda de governo, mudou o governo, mudança. Bom, isso aí a gente não tem dados oficiais. O que se sabe é que a obra é necessária, que parou num momento crucial, praticamente nos 40 minutos do segundo tempo, como você bem colocou, e o que falta para concluir é quase nada em relação a tudo que já foi feito. Então, como toda a população lá do frigorífico, que acredito ser a maior interessada, claro que o pessoal do aeroporto também terá seus benefícios, principalmente o comércio. Se a gente levar em conta que o pessoal do frigorífico vai poder frequentar o comércio do aeroporto, porque vai ficar mais próximo, vai dar uma alavancada boa na questão comercial, mas principalmente a comunidade do frigorífico será a grande beneficiada, por questão de locomoção e também por questão de acessibilidade comercial. Como você disse aí, falando em tempo, eu acredito que um percurso que há uns dias atrás que eu fiz da ponta do lado do frigorífico até a ponta do aeroporto, pelo percurso sem a ponte, é mais ou menos de 30 a 35 minutos. Passando pela ponte vai diminuir uns 25 minutos ou mais, né, Rosângela? Significativamente. Com 5, 10 minutos você sai do frigorífico e chega ao centro comercial do bairro Aeroporto. Não só isso, mas descongestionando também aquela área ali nas proximidades do Ilha Cisne, porque o pessoal tem que passar por ali na Ponte Velha, na prefeitura, vai descongestionar e também consequentemente, descongestionando aquilo ali, aquela área ali, aquela circunferência entre o Ilha Cisne, centro, prefeitura antiga, a rotatória, vai aliviar o trânsito e vai refletir automaticamente no resto da cidade. Assim eu penso. Benefício para todo mundo, com certeza. Pois é, Rosângela, e ainda falando em obras, a nossa equipe também registrou uma polêmica, que é um fato que já vem acontecendo há alguns dias, já retiraram alguns quiosques em outros pontos da cidade, e hoje, logo na parte da tarde, a nossa equipe registrou mais uma demolição. Vamos assistir como foi. Polêmica. Esse é um tema em evidência quando o assunto é gestão pública. Há sempre um contra e um a favor às ações governamentais, seja na União, no Estado ou no município. Por aqui, os danos provocados pelas obras da SEDAI ficaram em pauta por longo período, até que agora parecem caídos na normalidade. Isso porque muito se tem falado das melhorias que virão com o término dos trabalhos. Outro assunto que sempre mexe com a opinião pública é a demolição e construção de quiosques ao longo do calçadão e em praças públicas. Muitos alegam conhecer alguns motivos das demolições, mas, na mesma proporção, desconhecem os critérios das construções. Dos últimos quiosques a serem demolidos, um foi o instalado próximo ao Centro Poliesportivo, que, depois de muita demanda entre proprietários e autoridades, acabou indo ao chão. Nesta quarta-feira, dia 23 de julho, mais um teve que ser desmontado. Este funcionava no calçadão da Avenida Presidente Dutra, em frente ao restaurante Planalto, e teve também que ser deslocado, segundo argumentos, por estar fora dos padrões estabelecidos pelo Poder Público Municipal. Os proprietários que sentiram-se prejudicados pelas demolições garantem haver muitos outros pontos em similar situação espalhados pelo calçadão e, nem por isso, recebem quaisquer interferências em seus funcionamentos. O que eles querem saber é qual a justificativa para umas demolições e outras não. Pois é, parece que é um problema que já vem se repetindo em Itaperuna. Rosângela de Souza também teve nesse momento aí da demolição desse quiosque na proximidade do Planalto.
Rosângela, qual a sua opinião em relação a isso? Eu digo que, por que deixar montar para depois desmontar? Não tem um trabalho, quando a pessoa... Porque você, para montar um quiosque, não é simples assim. Você chega e monta assim em minutos e segundos. Aquilo ali você vai chegando, monta 1, 2 dias. Então, a fiscalização que acompanha realmente o progredir, o crescer da cidade, não vai ficar em vão uma situação dessa. Você concorda comigo? Pois é, isso aí, como você bem colocou, e a matéria também diz, é uma polêmica que se arrasta há muitos anos. Itaperuna cresce muito rápido, né? A gente vê, principalmente nos estabelecimentos comerciais, barizinhos, quiosques, enfim. É bastante expressiva a forma como que esses estabelecimentos proliferam por toda a cidade. E na mesma proporção, houve um trabalho, alguns governos passados, no sentido de regularizar todos os quiosques. Foi o que aconteceu na rodoviária, né? Isso, regularizar e padronizar. Construir uma estrutura... Isso. Não padronizar assim, partindo do comerciante. A prefeitura montava o estabelecimento, retirava ele do local onde não era adequado, montava uma estrutura e assim dava uma condição de trabalho para o trabalhador. Parece-me que era uma parceria entre o poder público e os proprietários dos antigos quiosques. Então, a primeira proposta foi tirar todos ao longo da Avenida Cardoso Moreira, calçadão. Porque havia muitos quiosques velhos, mal estruturados. Então, a proposta era retirada desses quiosques e colocar menos ao longo do calçadão, mas em áreas específicas pré-estabelecidas e num padrão estabelecido pelo Poder Público Municipal. Só te interrompendo, Rosângela, nesse ano eu acredito que foram 3 demolições. Uma na proximidade do polo esportivo, que a nossa TV pôde registrar, outra na Beira Rio, próximo ao antigo Senac, e agora essa última em frente ao Planalto, que aconteceu mais ou menos por volta das 11 horas da manhã dessa quarta-feira, que começou a demolição. A prefeitura contratou uma empresa, eles, no momento que a equipe estava passando, que a gente está podendo ver as imagens aí, já estavam quebrando ali a estrutura de concreto, né, onde ele estava preso, porque não era um simples trailer como aqueles que a gente vê, que tem as rodas, engata num carro e sai. Esse teve que ser praticamente destruído, demolido ali a parte toda estrutural de concreto, para ele poder ser retirado. Teve que meter marreta mesmo, como a gente está podendo ver aí. Então é uma coisa que ficou fixa, não foi uma coisa provisória. O proprietário chegou ali, não sei se ele estava ciente que poderia acontecer isso ou não, mas ele botou a cara para bater, construiu o seu estabelecimento, meteu o cimento e tudo isso. Isso é só para registrar as 3 demolições que aconteceram só nesse último ano. Pois é, e aí isso aí é uma questão que é uma pauta da demanda, um ponto da demanda que existe entre os proprietários dos estabelecimentos, no caso os quiosques, e o poder público municipal. Porque, como você bem colocou, isso não nasce sozinho. Isso não se coloca de uma hora para outra. Há um tempo de preparação. O que a gente ouve falar é que hoje a prefeitura ainda não dispõe de um setor de fiscalização que possa acompanhar todas as novas construções do município. Então, falta recurso humano. Então, não é questão assim, da fiscalização só dos quiosques, porque foi a interrogação que eu fiz anteriormente. Um quiosque você não constrói em minutos, mas não. Como são várias fiscalizações de outras obras que... E o setor de fiscalização é um só. E é um só? Então, exatamente. Isso é bom esclarecer para quem está em casa que a fiscalização, como eu interroguei, foi justamente baseado no que perguntaram para a gente alguns dias atrás. Então, como o setor de fiscalização não fiscaliza só os quiosques, ele precisa estar olhando as outras obras, acontece isso, né, Rosário? Outras obras, outros estabelecimentos comerciais, né? Então não dá para ter aquela dinâmica. Nem sei nem se a fiscalização de obra é o mesmo de estabelecimento. Eu estou trabalhando com a questão de estabelecimentos comerciais. Então, a fiscalização, ela tem que acompanhar todas, e não só os quiosques, como você bem colocou. Mas o que a gente também fica assim, meio apreensivo
Quais são os critérios para se construir? Quem dá a autorização? Porque eu não sou doida de chegar no meio do calçadão e resolver levantar uma obra sem ninguém me autorizar a isso. Ponto. Depois, quem é que manda tirar e por que manda tirar? Quais foram os critérios para aprovar e quais são os para desaprovar? O que se comenta entre os proprietários, principalmente os que tiveram que retirar os seus quiosques e não tiveram onde recolocá-los, que também tem isso, foram muitos quiosques tirados e nem todos tiveram possibilidade ou outro espaço para colocar. Essa é uma questão que tem levantado, que tem sustentado a polêmica, porque eles são notificados de que tem que sair, aí são apresentados os critérios, mas eles não são orientados como se levantar, como se conseguir o local para se colocar. Então essa é a questão polêmica do assunto e que, pelo visto, há de permanecer por muito tempo. Porque realmente você tem que tirar, mas como é que eu posso fazer para poder colocar em outro lugar? Isso aí é que fica sempre rodando e as explicações, quando surgem, não satisfazem. O que a gente espera é que o trabalhador não fique sem trabalhar. Porque ele tem que sustentar a família, independente se é em cima do calçadão, se é na beira do rio, se é em cima de uma árvore. Eu acho que, na minha opinião, a prefeitura tem que prestar atenção, porque não basta o cara investiu, gastou, deixou ele começar a montar, de repente, uma freguesia, onde ele já começou ali a se estabilizar. Aí, de repente, vem um balde de água fria. Não acho muito correto, na minha opinião. Rosângela, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco mais Jornal TVI para vocês. Aguarde um pouquinho.